Olá, pessoal, galerinha do sétimo ano. Estamos dando início a mais uma videoaula a partir do portal da TEDUC e dando continuidade aos nossos conteúdos. Estamos chegando na reta final, né, do ano letivo de 2020. Então, estamos entrando nos conteúdos finais para serem trabalhados, né, no nosso sétimo ano, tá? Então, como sempre, né, que eu faço todas as aulas e eu acho necessário haver aquele momento de revisão do que já foi estudado. E principalmente nesse momento que a gente vai entrar em um novo grupo, em um novo capítulo, mas que é necessário a gente relembrar os últimos capítulos que nós estudamos. Porque, tipo, esse capítulo que nós iremos iniciar é como se fosse uma junção dos outros capítulos que a gente vinha estudando, né? A integração entre eles. Então, sempre, e hoje, mais que fundamental, a gente relembrar um pouquinho dos outros contextos que nós já estudamos, tá bom? Visto que nossa nacional está se aproximando, né, a nacional do quarto bimestre, onde será cobrado esses conteúdos, principalmente do grupo 12, do grupo 11 e do grupo 10, tá? Então, por isso, nós iremos hoje iniciar esse novo capítulo e vamos ver esses novos conceitos, nesse contexto relacionado ao que a gente já observou. Então, falando um pouquinho do contexto que nós já vimos, nós estudamos sobre os complexos geoeconômicos regionais, não é isso? Os complexos regionais, que diferentemente das regiões geográficas, eles levam mais em conta as características econômicas existentes sobre a superfície do território brasileiro, tá? Então, nesses complexos são unidos estados ou territórios com características semelhantes relacionadas à economia, tá bom? Então, nós vimos que no Brasil existem 3 complexos geoeconômicos, que nós já estudamos os 3. Primeiro, nós estudamos o Amazônico, depois o Centro-Sul e, mais recentemente, o Nordeste, né? Onde o nosso estado está presente e que a gente vivencia mais essa realidade econômica, né? Então, nós vimos que o Complexo Regional Geoeconômico Amazônico é aquele que tem a menor participação dentro da economia brasileira, tá? Mas ele não deixa de ser fundamental. Lembrando que desse complexo nós iremos encontrar as maiores riquezas naturais existentes, né, com a floresta amazônica, a maior biodiversidade mundial, né, com características muito peculiares que só existem lá. Então, mas quando a gente relaciona a questão econômica, né, e questão populacional, nós vimos que esse complexo ele tem uma pequena população e uma pequena participação econômica, principalmente motivado pela grande extensão e presença da floresta amazônica, onde dificulta, né, a questão da ocupação dessa parcela do território brasileiro. Inclusive, nós iremos ter uma industrialização menos desenvolvida, né, dentro do território brasileiro, nós iremos encontrar nesse complexo, onde nós também vimos que a população é muito pequena, tá? Pouquíssimos porcentagem da população brasileira está presente na, na região geoeconômica amazônica, onde também existem infraestruturas muito precárias. Um exemplo dela é a rodovia Transamazônica, onde nós vemos na TV, em noticiários, na internet, algumas informações sobre essa rodovia, que ela é bastante precária, né? Infraestrutura péssima, onde só foi construída até uma parte, o resto ainda é de barro. Então, isso faz com que seja uma dificuldade do transporte, tá? Tanto da ida como da vinda de produtos para essa região, e isso também vai interferir na questão econômica. A infraestrutura é fundamental hoje, gente, na questão econômica, para o desenvolvimento ou não de uma região, principalmente aqui no nosso Brasil. Então, de uma forma geral, nós vemos que esse complexo, dentre os 3, é o menos desenvolvido, tá? Economicamente, onde ainda existem populações vivendo de uma forma isolada, comunidades, tá? Nós vimos também que existe muito a questão
do problema com desmatamento, né? Mas com relação à economia, a gente só vai ter destaque mesmo, um grande destaque, vamos dizer assim, para o polo de Manaus, né? Um dos polos industriais brasileiros, onde nós temos indústrias que só existem lá, mas dentro do contexto de toda uma região a gente só encontrar com uma grande importância um complexo, isso mostra que, infelizmente, não é desenvolvido, tá? O transporte de lá, por exemplo, mais utilizado é por meio dos rios, não temos rodovias bem desenvolvidas, não temos um serviço aéreo também bem desenvolvido, mas que essa região ela não deixa de ter uma importância para o nosso território brasileiro. Outro complexo geoeconômico que nós estudamos foi o Centro-Sul. Nós vimos que o Centro-Sul ele é fundamental, tá, para a economia brasileira, porque é nessa região, nesse complexo regional, que nós iremos encontrar os estados com maiores participações no PIB, né? Cerca de 80% do PIB brasileiro provém do Centro-Sul, tá? Então, nós temos os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nós temos também a capital do Brasil, localizada nesse complexo geoeconômico, né? Onde foi uma cidade, por exemplo, Brasília é um local onde foi planejado dentro do território brasileiro, né, esquematizado em questão de infraestruturas, né, próprias para a construção e a localização da capital brasileira, tá? Então, toda a região Centro-Sul ela é muito importante para a questão econômica do contexto, né? Nós vimos que dentro dessa região nós iremos encontrar os maiores centros industriais, tá? Os mais desenvolvidos do Brasil, principalmente localizado no estado de São Paulo, né? E em seu entorno, como a questão das regiões metropolitanas, né? Nós temos 64% da população brasileira que vive nesse complexo do Centro-Sul, tá? Nós temos as maiores cidades brasileiras também, que no caso a maior é São Paulo, mas quando a gente fala em questão de preservação, de conservação, ao contrário do complexo geoeconômico amazônico, é muito precário, tá? A floresta amazônica, só resta 12% dela nessa região. O clima que prevalece é o tropical e o subtropical, né? O clima quente e o clima frio, tá? O subtropical a gente vai encontrar mais no sul. E nós temos a junção das três regiões brasileiras geográficas, que é o centro-oeste, o sudeste e o sul, tá? No sul a gente vai encontrar, mas vamos dizer que no geral da região centro-sul, a gente vai encontrar a maioria da população branca, consideradas brancas, eles se autoconsideram os brancos, tá? A colonização, em sua maioria, foi europeia e, inclusive, isso influencia diretamente na cultura, né, nas características culturais dessa região, onde no sul, por exemplo, nós temos algumas festas que são típicas da Europa, tá? Outro contexto que nós estudamos mais recentemente, outro complexo geoeconômico, foi o complexo da região, né, o complexo do Nordeste. Que são presentes 8 estados, né? Inclusive Alagoas, cerca de 20% do território brasileiro, né? Está presente na região geoeconômica do Nordeste. A mais antiga região, vamos dizer assim, dentre as regiões geoeconômicas, a mais antiga de ocupação, colonização, vamos dizer assim, foi a região do Nordeste, onde nós sabemos que os colonizadores, quando chegaram ao território brasileiro, né, eles chegaram justamente no contexto do litoral na nossa região, tá? Então, por isso é a ocupação mais antiga, não foi a área ocupada primeiramente. E as metrópoles que têm um grande destaque é Recife, tá? Fortaleza e Salvador. Infelizmente, Maceió não entra no contexto das que têm maior destaque econômico dentro do contexto do Nordeste, tá? Mas quem sabe um dia nosso Maceió não chegue a esse contexto.
60% da economia, da população, vamos dizer assim, são residentes dessas metrópoles, tá? Vivem nessas metrópoles nordestinas. 26% da população brasileira pertence ao complexo regional geoeconômico do Nordeste. E hoje, e não só hoje, mas como antigamente também, aquele vegetal que tem um grande destaque na composição econômica do nosso Nordeste, que é o quê? A cana-de-açúcar, inclusive, que ainda existe em grande quantidade aqui em Alagoas e nas cidades que nós percorremos, tá? Nós temos também na questão do relevo alguns planaltos, algumas chapadas, com destaque para o planalto da Borborema, certo? Que inclusive faz parte do relevo da nossa Alagoas, entre Rio Grande do Norte, tá? Pernambuco e Alagoas. Então, a gente fez um resumão dos 3 complexos geoeconômicos que nós estudamos, tá? E agora nós iremos dar início a esse novo conteúdo, esse novo contexto que vai estar, tipo, reunindo todas essas outras áreas. A outra coisa interessante também, que vocês não podem esquecerem, é a questão das sub-regiões do Nordeste, né? Que é a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Como já tinha falado, foi a primeira a ser ocupada. O fator climático é fundamental no contexto da ocupação do território, né? Nós iremos observar que a maioria da população do Nordeste vive mais na Zona da Mata, tá? E pouca parcela da população vive na área do sertão, principalmente motivado pelo clima, tá? Nós temos também o relevo como um dos fatores de barreira para a locomoção, né, de massas de ar, de umidade, por isso que faz com que esse território seja um pouco seco, tá? A área litorânea, como já tinha falado, é aquela mais ocupada, diferentemente do que a gente encontra no interior, no território nordestino. E a Zona da Mata vai desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, que é a área justamente onde tem a maior população. O Agreste e o Meio Norte, que são a área de transição, tá? As capitais, em sua maioria, estão nas áreas litorâneas, né? Inclusive em Maceió, nós temos o litoral. E a Zona da Mata Açucareira, e também temos a Zona da Mata Cacaueira, que estão relacionados à produção agrícola, né, da agricultura dessa região. Tá? Então, nós, por exemplo, de Alagoas, nós entramos no contexto da Zona da Mata Açucareira. A Cacaueira nós encontramos lá na Bahia, tá? Porque tem como base econômica a produção desses vegetais. Então, vamos lá. Aula de Geografia para o 7º ano A e o 7º ano B, a integração regional. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Como falei para vocês, nós iremos estudar a integração de todos esses complexos geoeconômicos que nós vínhamos estudando até a última aula, tá? Então, é fundamental nesse contexto a gente entender como existe a integração dentro do território brasileiro entre essas regiões, tá? Então, vocês podem acompanhar no grupo 11, nós estamos dando início ao grupo 11, que é o capítulo 12, a integração regional, entre as páginas 372 a 376. Então, nós temos aí uma das formas de integrar o território, e muito importante, uma das nossas energias consideradas limpas, mas que infelizmente ainda não é tão praticado dentro do território brasileiro, principalmente motivado pela questão do alto custo, né? Do alto gasto econômico na infraestrutura desse tipo de energia, que é a energia eólica. Esse tipo de energia aproveita a força dos ventos para gerar energia elétrica. No entanto, em virtude de os ventos não serem constantes em geral, esse tipo de energia é utilizado para suplementar outras matrizes energéticas, tá? Então, a energia eólica hoje ainda não é uma realidade no território brasileiro, visto que nós não temos ainda uma grande força de ventos e, além de tudo, de investimento maciço nesse tipo de energia, tá?
Então, a geração de energia feita por esses grandes cataventos, né? Os famosos cataventos que, quando a gente observa de perto, são gigantescos, viu, gente? A gente fica impressionado pelo tamanho deles. A gente encontra muito deles nas áreas mais próximas ao litoral, no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba, a gente já encontra muito desses cataventos, mas que infelizmente eles não são suficientes para a composição da energia de uma região, vamos dizer assim. Ele só serve para suplementar outras matrizes energéticas, principalmente a que a gente vai ver mais na frente, que é a energia utilizando as forças das águas dos rios, que são compostas pelas hidrelétricas, tá? Nós temos a energia solar. A energia solar, vamos dizer que hoje ela é mais utilizada do que a eólica, né? A realidade. Inclusive na escola, nós temos a utilização da energia provinda desse tipo de fonte, né? É a partir dos painéis fotovoltaicos. Na escola, no caso, eles estão sobre o telhado, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, tem até reportagens na internet sobre esse contexto da energia solar da escola. Então, a energia solar é uma energia limpa, que aproveita a energia térmica do Sol e pode ser utilizada diretamente por meio do calor solar para aquecer a água do chuveiro ou de maneira indireta, sendo direcionada para uma bobina que transforma calor em energia elétrica. Então, é outro tipo de energia limpa, né? Como está falando aí. Ela é renovável, ela não agride tanto o meio ambiente. É um alto custo também, tá, gente? Investimento muito alto, mas que os benefícios em questão de bem-estar, de uma vida saudável, é bem elevado, tá? Ela geralmente é utilizada em alguns pontos das residências, dos prédios. No caso aí está citando como aquecedor, né? Para o chuveiro elétrico. E de uma forma indireta, ela também é utilizada como energia elétrica, tá? A energia maremotriz, gente, tá? Ela não é tão praticada ainda aqui no Brasil. Essa imagem foi retirada de uma das usinas que estão sendo construídas, que estão em andamento, lá no Ceará, tá, gente? Nesse caso aí. Então, a energia maremotriz é o aproveitamento da energia provinda das marés, é considerado uma boa fonte de energia limpa. No entanto, variações das condições atmosféricas impedem, né, e das forças da onda, impedem a maior exploração dessa fonte de energia. Então, esse tipo de formação de energia, ele está totalmente ligado à questão das marés, né? Então, não vai ser sempre que será possível a geração dessa energia, tá? O gás natural, gente, também é uma forma de integração, que é uma substância composta por hidrocarbonetos, que permanece em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, que pode ser dividido, classificado como gás associado, que é aquele dissolvido no petróleo, e não associado livre do óleo encontrado nas rochas. O gás natural, gente, ele hoje já é muito utilizado como combustível, né? Apesar de algumas preocupações relacionadas à proteção, né? A segurança da utilização desse gás natural. A gente encontra muita utilização dele e ele pode ser associado ou não associado, né? Dissolvido no petróleo ou não. Nós temos a energia hidrelétrica, que é a fonte de energia mais utilizada hoje no nosso Brasil, né? Tem uma imagem aí de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a usina de Itaipu, localizada na região geoeconômica do Centro-Sul. A energia hidrelétrica é a energia elétrica produzida pelo aproveitamento hidráulico dos rios e é considerada limpa, apesar do grande impacto ambiental que envolve a construção de usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica, a energia hidrelétrica, ela é considerada uma energia renovável, tá? Mas, quando a gente observa o processo de construção dessa energia,
a gente vê que ela tem um problema ambiental, né? Porque nessa área que é construída, são represas águas, e essas águas onde existiam vida de peixes, né? Peixes são mortos, espécies são, vamos dizer assim, devastadas. A questão também da vegetação é interferida, o fluxo do rio que existe é interferido também. Populações, comunidades que vivem nessa região também têm que serem removidas da área por conta da vazão, né, da construção dessa usina. Então, existem vários problemas no processo de construção dessas usinas hidrelétricas, tá? Mas que hoje ainda é a energia mais utilizada, mais composta aqui no território brasileiro. Nós temos a energia nuclear, nós temos uma imagem aí da usina de Angra dos Reis, tá? Se eu não me engano, são 3 fases, 3 Angras, dentre elas, uma está em funcionamento, as outras estão em construção. Então, a energia nuclear gera diversos resíduos dos minérios radioativos, utilizados na sua geração, que, por sua vez, não tem destino definitivo, o que ocasiona diversos problemas ambientais, gente, além dos riscos de acidentes nucleares. Existem em notícias, noticiários de muitos, de algumas desastres relacionados às usinas nucleares fora do Brasil, tá? Porque são muitos minérios radioativos que podem haver várias explosões e ocasionar vários desastres muito grandes. A questão do descarte desses minerais de uma forma irregular, de uma forma em grande escala, também pode ser prejudicial, né, para o meio ambiente. Como vocês podem ver, esses tipos de usinas, elas são construídas geralmente próximas ao mar, tá? Porque o mar ele serve como um isolamento, né? Uma diminuição dos impactos que pode gerar, por exemplo, uma explosão, né? Vocês podem ver que existe também a questão o isolamento, né? São áreas isoladas, não são próximas às cidades. No Brasil ainda não é uma realidade bem clara. Existem alguns projetos para construir outras usinas nucleares no Ceará também, tá? Mas que ainda existe essa preocupação por conta desses minérios altamente radioativos. Nós temos o carvão mineral, a geração da energia pela queima do carvão mineral forma diversos gases que são lançados na atmosfera, certo? E podem causar problemas ambientais e climáticos, como gás carbônico e gases de efeito estufa. Então, o carvão mineral, gente, o do Brasil, ele não é suficiente para a geração de energia. O Brasil ainda importa carvão mineral de outras áreas, visto que o do Brasil ele tem muitas cinzas, tá? Então, eles procuram geralmente carvão mineral que vem de outras áreas mais limpos, tá? Mas que infelizmente também tem grandes problemas ambientais, então a gente pode considerar como uma fonte de energia não renovável, tá? O petróleo, né? O petróleo que é motivo de muitos conflitos, de muitas indagações em todo o mundo, né? Altamente lucrativo. Então, ele é um combustível fóssil não renovável. Sua queima é altamente poluente e sua extração e seu transporte pode provocar impactos ambientais. Além disso, o seu refinamento envolve diversos processos químicos que também podem causar danos ambientais, tá? Então, é outro cuidado muito grande na questão da exploração desse mineral, o petróleo, visto que ele também não é renovável, né? Pode prejudicar muito mesmo o meio ambiente. Então, quais são os fatores de integração brasileiro? O processo de formação e ocupação do território brasileiro passou por diferentes fases, com estratégias políticas e econômicas específicas, resultando em uma distribuição desigual da população ao longo do seu território.
tá? Uma análise dessa distribuição revela grande densidade demográfica em áreas litorâneas, tá? Então, não podemos dizer que o território brasileiro ele é totalmente ocupado de uma forma regular, porque nós estaremos errados. Existe uma ocupação diferenciada em cada região por motivos específicos, principalmente por motivos econômicos, tá? Então, essa ocupação ela não é da forma regular. Então, é uma distribuição muito desigual dessa população e que a gente vai, como eu já tenho citado para vocês, nas áreas litorâneas são as áreas em que a gente vai encontrar o maior número da população brasileira. Na década de 1930, algumas estratégias políticas e econômicas como investimentos em infraestrutura e, economias como indústrias de bases contribuíram para integrar um pouco mais o território nacional. Entretanto, até a década de 1950, o território brasileiro foi considerado um arquipélago econômico, ou seja, era tido como uma série de conjunto de ilhas de produção de produtos de exportação espalhados pelo território nacional com baixa ou nenhuma integração entre si, tá? Então, como a gente viu, existem algumas estratégias em 1930, com a construção de várias infraestruturas necessárias para essa integração. Quando a gente diz infraestruturas necessárias, podemos dizer a construção de rodovias, né, a construção de aeroportos, de portos. Então, nessa década foi fundamental para a integração nacional. Já em 1950, o território brasileiro foi dividido como arquipélagos, né? Arquipélagos econômicos, como se fosse um conjunto de ilhas, né? Onde esses territórios que estavam ali unidos, eles tinham características semelhantes econômicas, tá? Aqui nós temos um mapa da densidade demográfica do Brasil, que está totalmente interligado à questão econômica brasileira, né? Nós sabemos que nas regiões onde nós iremos ter o maior número de indústrias, teremos o maior número de empregos, e isso é um fator de atração para essa população, né? Para essa região. Então, a gente sabe que, como já foi citado, as áreas litorâneas são aquelas que têm o maior número de população, e dando destaque para a região centro-sul, né? Olha só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, são aquelas áreas onde nós iremos ter a maior densidade demográfica, ou seja, a maior quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, né? Então, quando a gente visualiza aqui a região amazônica geoeconômica, a gente vê que a questão demográfica é muito menor, né? A população é muito menor do que nós encontramos nas outras regiões, no caso, o Nordeste e o Centro-Sul. E isso reflete muito na questão da infraestrutura, né, na questão do desenvolvimento dessas regiões. Fases de integração do território brasileiro. Para compreender a formação atual do território brasileiro, é importante relembrar processos históricos que formaram centros econômicos nacionais. Em virtude dos diferentes ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou, foram adotadas políticas diferenciadas de integração do território brasileiro. Então, nós iremos ver que o território brasileiro passou por períodos econômicos, onde tinham como base alguns fatores, né? Como já citei para vocês, no Nordeste nós tivemos a cana-de-açúcar, né? Nós tivemos o momento do pau-brasil, por exemplo, nós tivemos os momentos também da industrialização, tá? Então, tudo isso foram fatores diferenciados para integrar o território brasileiro. Durante o século XIX, a produção econômica brasileira, bem como a distribuição da população e os principais centros urbanos estavam divididos e espalhados ao longo do território, sem que houvesse uma rede que ligasse essas áreas às linhas de transporte e comunicação, permanecendo isoladas. Essas áreas eram bastante precárias e ocorriam principalmente das regiões interiores para as regiões
litorâneas, tá? Então, a população nesses centros, infelizmente, eles estavam espalhados dentro do território. E a ligação entre esses territórios, entre essas áreas, eram muito precárias, tá? Principalmente pela questão da precariedade nos transportes e nos meios de comunicação nessa época. A consolidação dos arquipélagos econômicos. Por conta de todo o processo socioeconômico e político ocorrido até então, o território brasileiro chegou ao século XX com a formação dos arquipélagos econômicos consolidada. Tá? Então, no século XX, nós tivemos a divisão, né? Era encontrado arquipélagos, ou seja, conjunto, como se fosse conjunto de ilhas, né, de partes do território brasileiros econômicas. Então, eu trouxe aqui um mapa para vocês, semelhante que existe no livro, não é igual, tá? Mas é no mesmo contexto, na mesma ideia, demonstrando esses arquipélagos e o que é que tinha como base econômica, tá? Então, em verde, vocês podem ver nessa área aqui, nós temos a cana-de-açúcar, a nossa cana-de-açúcar, que até hoje é fundamental na economia, principalmente aqui da nossa área. Nós temos o tabaco, né, na área de Salvador, Bahia. Nós temos a pecuária, tá? Nós temos a pecuária e agricultura de subsistência também, tendo um destaque. Nós temos o algodão, né? E os séculos 18 e 19, a mineração e agricultura de subsistência, café e agricultura de subsistência, o cacau, tá? Então foram esses motivos econômicos, tá? Esses aspectos econômicos fundamentais dentro desses arquipélagos, certo? E a direção geral das bandeiras paulistas, a migração interna, as imigrações, toda essa ligação, essa interligação entre os arquipélagos econômicos que existiam no Brasil. Durante a primeira metade do século XX, e motivado pelo fim da utilização da mão de obra escravizada, o território brasileiro passou por um processo de ampliação dos polos econômicos, que deixaram de ser compostos por alguns centros urbanos isolados e passaram a apresentar maior integração regional, no entanto, ainda incipiente. Então, no século XX, nós deixamos de utilizar a mão de obra dos escravos, dos negros trazidos da África, né, de uma forma clara, tá, gente? A escravidão, infelizmente, ainda não podemos dizer que hoje ela não existe mais no Brasil. Nós temos diversos trabalhos que ainda utilizam essa forma de infeliz, tá? Nós temos nesse momento a ampliação dos polos econômicos e deixaram de ser isolados para estarem interligados, tá? Vamos dizer que nesse momento os complexos geoeconômicos eles passaram a surgir e estarem interligados. Na década de 1930, ocorreu um imenso avanço da industrialização do Brasil, que foi durante os governos do Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, tá, gente? Com grandes estatais de bens de produção e bens de capital, incluindo a matéria-prima, minérios, combustíveis, eletricidade, veículos, máquinas, motores e siderurgia. Entretanto, essas indústrias ficavam concentradas no eixo do Sudeste, principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro, e por isso não promoviam real integração do território. Gente, até hoje as indústrias estão mais localizadas nesse eixo, São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil. A região sul também desponta no seu processo de integração, criando um eixo entre três capitais, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, as três capitais dos três estados da região sul, que ganha destaque nessa parte do país. Na região norte, a integração ainda se apresentava no início, tendo a via fluvial e eixo de Manaus-Belém como principal meio de produção econômica dessa região do país. Felizmente, dentro do contexto das regiões brasileiras, a região norte é a menos desenvolvida economicamente e industrialmente do território brasileiro. Na região centro-oeste, ainda permanece isolada, sendo Cuiabá, no Mato Grosso, a cidade de maior expressividade econômica das regiões mais interiores do país. Aqui nós temos um mapa mostrando os arquipélagos brasileiros, né, nos anos de 1890, de 1940 e de 1990. Então, a gente pode observar a diferenciação é que entre esse e o mais recente, nós temos uma maior interligação entre esses arquipélagos, tá? Nós temos o Distrito Federal representado, a capital dos estados, as zonas de influência, né? Os centros de gravidade econômica, espaço realmente integrado, o grande eixo rodoviário, né? Rota marítima ou fluvial,
principais correntes migratórias e frentes pioneiras do eixo de produção. Então, a gente pode observar que tudo evoluiu dentro do território brasileiro e com relação a essa integração, essa interligação entre os territórios dos estados e das regiões. A integração econômica atual. Durante a segunda metade do século XX, por conta dos investimentos em infraestrutura, da maior distribuição espacial das indústrias, da construção de grandes rodovias e da transferência da capital do Brasil para o Centro-Oeste, a configuração do território brasileiro em arquipélagos econômicos começa a mudar, diminuindo a fragmentação territorial. Então, os arquipélagos tiveram uma modificação no seu contexto e a fragmentação, né, a diferenciação entre os territórios brasileiros começou a diminuir. No período do regime militar, há um massivo investimento em políticas de integração nacional que buscam estabelecer meios para viabilizar a comunicação e transporte entre diferentes regiões brasileiras. A ideia dessas políticas baseia-se na premissa de que limitações no desenvolvimento brasileiro são causadas pela ausência de infraestrutura. Aqui nós temos um exemplo de uma infraestrutura construída durante o regime militar, né, que foi fundamental para a integração dessa região, né? A Ponte Rio-Niterói enorme, né, gente, como vocês podem ver, é uma extensão muito grande, que é uma das grandes obras de infraestrutura de integração nacional no regime militar que foi construído durante esse regime. Bom? Então, pessoal, nossa aula está terminando por aqui. Eu trouxe para vocês um pouquinho do contexto dessa integração, como ocorre a integração dos territórios dentro da nação Brasil, do país brasileiro, certo? Então, nós iremos dar continuidade nas próximas aulas esse contexto e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!